Cruzada. Eu vou conversar com a secretária municipal de Governo e Comunicação da Prefeitura de Uberlândia. É a primeira-dama do município, Ana Paula Junqueira. Muito bom dia, Ana Paula. Obrigado pela sua presença. Tudo bem? É um prazer tê-la aqui conosco. Primeira vez que a Ana Paula vem aqui ao Política Cruzada. Aliás, trabalha muito nos bastidores, mas em frente às câmeras, pouco. Pouco, bem pouco. Seja bem-vinda. Obrigada, Danilo. Bom, a gente trouxe a Ana Paula aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho dela, para vocês, inclusive, conhecerem a esposa do prefeito Adelmo Leão, que trabalha, aliás, fortemente ali ao lado dele todos os dias, e a gente vai conhecer um pouquinho destes bastidores. Mas antes, Ana Paula, você é secretária de governo, está ali lidando com esse dia a dia da pandemia, a gente acompanhou isso. Qual a avaliação que você tem feito do trabalho da Prefeitura de Uberlândia para o combate à pandemia? A gente viu muitas críticas, principalmente de alguns setores do comércio, esse abre, esse fecha, porque abria uma coisa, não abria outra, a academia queria funcionar e não queria, e não podia. Agora, mais recentemente, as escolas voltaram a funcionar, mas tem um grupo, principalmente os ligados ao Sindicato dos Trabalhadores, questionando muito essa decisão da Prefeitura, porque nem todos ainda foram vacinados. Como é que vocês estão lidando com esse dia a dia da pandemia lá na Prefeitura? Danilo, a pandemia, desde que começou, ela é uma doença, uma doença super nova, ninguém conhece, na verdade. E eu avalio a atuação da Prefeitura como excelente. O prefeito Adelmo, ele desde o início, ele já estava se preparando, ele organizou, a nossa rede estava preparada, tanto é que ninguém na cidade faleceu por falta de atendimento ou por falta de leito, todos eles foram assistidos. Não teve ninguém que foi embora por conta disso. E o prefeito Adelmo, ele comprou a medicação quando era no início da doença, que era permitido, que só se falava que essa medicação ia ajudar. Botou em todas as redes para distribuição gratuita, inclusive para quem estivesse na rede particular. Abriu o Hospital Santa Catarina, porque a gente desapropriou o imóvel do Santa Catarina. E ali é um hospital que vai ficar para o povo de Uberlândia. Não foi um hospital de campanha, que a gente, a essa altura, já deveria ter até desmanchado, né? Então, o Hospital Santa Catarina, ele veio para ficar. Abrimos o Centro de Internação Municipal lá no Dr. Hansen, que hoje está com a missão, que também tem feito um excelente papel. As UAIs foram ampliadas, tanto a UAI Planalto quanto a UAI Pampulha. Então, assim, foram diversas ações que propiciaram uma acolhida melhor para a população. Aumentamos o oxigênio nas redes, sabe? Tudo que podia ter sido feito, foi feito. A questão do abre e fecha, eu avalio da seguinte forma: foi muito ruim ficar abrindo e fechando, mas não tinha outra alternativa, infelizmente. Né? A gente tinha que fazer alguma coisa e as orientações da Organização Mundial de Saúde eram essas. Então, elas foram feitas e a gente vê que deu resultado, né? Porque o resultado está aí, diminuiu, a gente enfrentou a segunda onda no início desse ano e agora eles estão avaliando que está chegando a terceira onda. Mas, se Deus quiser, não vai chegar, porque vai dar tempo da gente vacinar. Nós estamos com as equipes de vacinação prontas, estamos pronta para aumentar para mais equipes, entendeu? Só que a gente precisa de vacina, né? Dizem que tem uma promessa do governo do estado que a cidade que não estocasse vacina Ia receber mais. Mais rápido. Mais rápido. Nós não estamos estocando vacina, o que a gente tem no estoque é D2. A vacina chega e a gente já começa a vacinar. D2 é a dose de 2 que ela está dizendo, só para esclarecer. O D2. E o D2, o que acontece? Ele tem um prazo, né? Tanto a Coronavac, quanto a AstraZeneca, quanto a Pfizer. Só a Janssen que não tem, mas agora que foi a primeira vez que a gente recebeu a Janssen. As vacinas, elas vêm determinada para qual público ela deverá ser aplicada. E é isso aí. Então, assim, pois a cidade foi... Eu, particularmente, discordo um pouco de você com relação a esse andamento da vacinação. Eu acho que a vacinação ainda precisava ser mais rápida.
Tudo bem, o município depende das doses que são enviadas pelo governo do estado, que depende do que o Ministério da Saúde manda. Mas eu acho que pelo senso de urgência que a gente está passando, eu acho que a entrega tinha que ser maior. Não tem como a prefeitura agilizar essa vacinação? Vejam, às vezes chega aqui, vocês programam 5.000 pessoas por dia. Para Uberlândia pode ser um número até que chama atenção, mas é pouco. Por exemplo, se a gente tem 24.000 doses no estoque, por que a gente não consegue aplicar essas 24.000 doses em 2 dias? Para aí assim a gente ter uma celeridade? Porque, Ana Paula, um dia é muito tempo para quem está esperando há mais de um ano essa tão sonhada vacina. Você tem razão. Só que você tem e não tem razão. Vou te explicar por quê. Porque quando a gente vai aumentar a equipe, a gente tem que contratar pessoas. Perfeito. Então, você deixaria a pessoa ociosa nesse meio tempo e a prefeitura pagando. Enquanto as doses não chegam. Então, tudo, a gente recebendo bastante dose. A prefeitura, o prefeito Adelmo, ela preparou a cidade para que a gente possa comprar vacinas, mas ainda não foi liberado. Se já tivesse sido liberado, a gente já teria 700.000 doses aqui em Uberlândia. Nós temos condições para isso. A nossa imunização está preparada, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não depende da gente, Danilo. A gente queria muito vacinar todo mundo. Mas juro mesmo, todo mundo, que esse é o único caminho que a gente tem, é o único remédio que existe, entendeu? Apesar disso, a gente ainda precisa usar máscara, manter o distanciamento, igual a gente está fazendo aqui. Mas é a única solução que a gente tem para combater o coronavírus. Infelizmente, até agora é só isso. Inclusive, Ana Paula, deixa eu aproveitar para fazer uma parte aqui nisso que você comentou, gente. A gente está com um cenário diferente aqui no Política Cruzada, mais perto de você, mais atualizado. E a gente está mantendo aqui o distanciamento. A Ana Paula e eu, antes da entrevista, a gente estava usando a máscara está aqui guardadinha, para quando a gente terminar a entrevista, a gente vai colocar novamente antes de levantar aqui das cadeiras. Então, por enquanto, a gente mantém esse distanciamento para, claro, atender aí as regras das autoridades de saúde. A Ana Paula, apesar de estar já vacinada, né, Ana Paula? Eu vi que você vacinou, mas ela pode passar para mim, então eu tenho medo. Ia ser para mim. Bom, Ana Paula, eu quero falar um pouquinho do relacionamento da Prefeitura de Uberlândia com a Câmara Municipal. A Secretaria de Governo é também responsável por essa comunicação com o Poder Legislativo. Como é que vocês estão vendo, a Secretaria está vendo, essa nova Câmara, essa Câmara que começou agora, como é que tem sido a sua avaliação com esses novos? Olha, o relacionamento da Prefeitura com a Câmara é um relacionamento institucional, né? A Câmara é um poder independente, que é o Poder Legislativo, e a gente tem um relacionamento bom de troca de conversa, de ideias. Então, por exemplo, a gente vai mandar projetos de lei, a gente chama toda a bancada, apresenta o projeto de lei, orienta os vereadores o que significa aquele projeto de lei, mas a autonomia de votar ou não votar é de cada um deles, né? Isso a gente não interfere. A gente apresenta, explica, orienta no que é, mas a votação cabe a eles decidirem. Esse é o nosso relacionamento institucional, é o que o prefeito sempre pediu, porque ele foi deputado por tantos anos e ele aprecia a independência dos poderes, né? Então, isso é o que ele orienta para que a prefeitura faça. A gente explica os projetos, apresenta, eles votam lá, a gente vem, se a gente concorda com o projeto de autoria deles, a gente sanciona, se não concorda, o município ou veta ou devolve para a Câmara para que ela faça a sanção. Mas esse bastidor político, esse trabalho político de conversa, isso é feito por você também? É feito por mim. Você recebe os parlamentares lá na secretaria? Eu recebo todos, conversamos, orientamos, eles nos ajudam, fazem alguma indicação, por exemplo, indicação de... deixa eu ver uma coisa que a última que eles fizeram aqui. Uma indicação que é... Serviços públicos, por exemplo. Entendeu? Para a gente poder estar orientando. Eles fazem requerimentos, a gente atende, alguns quando tem necessidade, quando a prefeitura tem condições de atender.
Então, assim, é um relacionamento bem tranquilo. Teve 3 pautas recentes lá na Câmara Municipal que são pautas mais polêmicas. Uma delas foi do orçamento impositivo. Eu até discuti esse assunto aqui no Política Cruzada. E tinha um grupo de vereadores governistas, inclusive ligados ao governo, que faziam a defesa desse orçamento impositivo. Como que a Secretaria de Governo viu essa proposta? Vocês concordam com o orçamento impositivo? Nós concordamos com o orçamento impositivo, até falamos com os vereadores, mas achamos que agora não é hora. Entendeu? O orçamento da prefeitura, ele vem muito enxuto em cima disso tudo. A gente está passando por uma pandemia, onde todos os recursos devem ser canalizados para a saúde e para a educação também, né? Porque nessa pandemia, Danilo, o que a gente viu foi todo mundo a saúde, mas a educação também sofreu muito com ela, claro, né? sem dúvida. Nossas crianças vão perder aí um tempo para recuperar o que foi perdido. Então, a gente acha que mais para frente eles deveriam, sim, votar o orçamento impositivo. Até ontem a gente conversava isso com o vereador Murilo, com o vereador Carrijo, entendeu? Que eles têm autonomia para poder fazer isso, mas que eles façam com inteligência, entendeu? Com muita não naqueles termos, né? Porque 1,5 é muita coisa. Podia ser uma coisa gradual, menor. Isso, começar gradativamente, orientar, colocar que as emendas podem ir para a saúde, para a educação, entendeu? E para as outras áreas, desenvolvimento econômico, limitar mais social. A destinação, porque Exatamente. Hoje a limitação é só para a saúde. Entendeu? Destinar o percentual para cada área, porque isso é importante para eles também e até para o próprio município. Então, isso o governo está conversando com os vereadores para tentar viabilizar uma proposta mais factível, vamos dizer assim. Exatamente. Porque agora a gente só acha que agora não é a hora. Entendeu? Que está nessa questão da pandemia, espera a pandemia acabar um pouco, diminuir, porque o dinheiro está vindo super contado, a arrecadação caiu um pouquinho. Então, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade com o orçamento da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Perfeito. Bom, a outra pauta polêmica que eu queria conversar é a respeito da doação do terreno da Brava. Até trouxe aqui vereadores na semana passada para discutir esse assunto. O projeto chegou a ser aprovado lá na Câmara Municipal e depois a Justiça, por enquanto, está sob efeito de uma liminar que a Justiça suspendeu os efeitos dele. A grande questão, Ana Paula, é o seguinte, é um negócio que demorou tanto tempo e por que votou tão rápido assim? O governo pediu agilidade nessa votação? Não pediu agilidade nessa votação. Entendeu? O governo mandou, o projeto ele já vem um ano tramitando dentro da prefeitura. E é um projeto que ele não é uma doação, muito antes pelo contrário, a prefeitura está pegando um pedaço da área de volta, porque a doação ela foi feita lá pelo ex-prefeito Zaire Rezende. São 300 mil metros. Sim, a prefeitura está pegando 150. Que a Bravo não utilizou, entendeu? E outros 150 que ela utilizou, que está na lei, fica para ela. O projeto da Bravo, ele é a mesma coisa, na época você vai lembrar, daquele projeto dos lares do Bitar. Sim, perfeito. Você lembra que a prefeitura ficou com 2? Agora nós estamos reformando o Tocantins. Transformar em cozinha, não é? Foi cozinha comunitária? Não, nós estamos agora fazendo no Tocantins vai ser Naica, vai ser CRAS, entendeu? Que é uma região que precisa, serviços sociais. Então é isso, a prefeitura está pegando de volta uma parte do terreno que não foi utilizada pela Bravo. Então, ou seja, o prefeito Adelmo ele não fez a doação, ele está pegando de volta esse pedaço e a Bravo está ficando com a metade do terreno que lhe foi doado e que cumpriu conforme a lei orgânica a sua função. Certo. Bom, para terminar a pauta da Câmara, é a questão dos ambulantes. Aquela lei, eu esqueci o nome do programa. Tô Legal. O programa Tô Legal, que regulariza o atendimento dos ambulantes ali na região central da cidade. Foi apresentada uma emenda, essa emenda foi derrubada, teve uma manobra regimental lá por parte do presidente. Como é que a Secretaria de Governo acompanhou isso? Olha, com muita tranquilidade, Danilo. O projeto Tô Legal, ele vai trazer para a formalidade as pessoas que estão na informalidade. Isso é bom para o município e é bom para essas pessoas também. Elas vão ter ali tranquilidade, estarem vendendo seus produtos com responsabilidade, né, como qualquer outro comerciante. Elas vão ter o lugar delas, o local que elas vão poder estar vendendo isso, tudo. E é aquilo que eu te falei, o projeto foi apresentado para a Câmara Municipal, os vereadores entenderam o projeto,
mas a decisão de votar ou não votar é deles, entendeu? A gente não entra nessa questão. Essa autonomia o prefeito respeita muito. Mas a questão da emenda que foi apresentada é que eles queriam que a área utilizada ali pelos ambulantes não fosse só ali na Praça do Antigo Fórum, do Centro Cultural. Tivesse também uma parte na Praça Tubal Vilela, na Sérgio Pacheco, etc. e tal. A prefeitura não concorda com essa emenda? A prefeitura não concorda. A Praça Tubal Vilela, ela é tombada pelo patrimônio histórico, entendeu? É uma praça tombada. Então, não tem como fazer ali. Então, a gente colocando os boxes, e lá perto do fórum, do Centro Municipal de Cultura, já tem a área reservada, entendeu? Vai dar para fazer os boxes legal. Vocês vão colocar entendeu? os boxes lá, a prefeitura vai estar todo arrumadinho, entendeu? Não vai ser assim, aqui é seu espaço e você utiliza se vira a calçada e pronto. Não, não é assim. Vai ter box, vai ter bem arrumado. Entendi. Tá bom. Ana Paula, bom, as pessoas precisam te conhecer um pouco mais, porque, como eu disse, você atua muito ali nos bastidores da política. Aliás, você começou a mexer com política depois que conheceu o prefeito ou vocês se conheceram na política? Não. Nós nos conhecemos em Belo Horizonte há muitos anos atrás e eu trabalhava na Federação da Agricultura, meu pai é produtor rural, né? Ah, sim. Mas a gente foi... ter alguma coisa de casar mesmo em 1992. Então foi muito tempo depois. Ele já era deputado. Já era deputado. E assim, é difícil falar da gente, né? mas assim, trabalhava lá em Belo Horizonte, na Federação da Agricultura. Então você começou a trabalhar nos bastidores políticos logo cedo. Trabalhei muito tempo com Alisson Paulinelli também. Certo. Então a gente tem um relacionamento desde Como essa é que é, curiosidade minha, como é que é a sua atuação lá na prefeitura hoje? Porque dizem, na política aí, dizem que ninguém entra lá na sala do prefeito sem antes passar pela sua. Você é muito controladora e isso, talvez no bom e no mau sentido, controla todos os passos da prefeitura. É verdade? Olha, isso é muita lenda urbana, entendeu? Então, assim... É uma grande lenda urbana, eu costumo brincar muito com isso. Mas, assim, eu tento fazer do meu trabalho um trabalho muito sério, com muita responsabilidade. Mas as pessoas que querem conversar com o prefeito, elas têm autonomia para conversar com o prefeito. Eu até acho importante, porque, às vezes, a assessoria de um político, ela fala o que o político quer ouvir, né? Então, assim, com medo de coisar, a assessoria fala aquilo que acha que ele quer ouvir. E ele conversando com mais pessoas, com pessoas diferentes, ele vai ouvir de tudo, vai ouvir a verdade, vai ouvir e vai fazer a análise dele. Então, isso aí, para mim, é muita bobagem, não existe. Agora, eu conheço um pouquinho da prefeitura como um todo, eu conheço um pouco da educação, um pouco da cultura, não conheço tudo, claro, óbvio. É muito complicado a gente conhecer tudo, mas eu tento fazer meu trabalho melhor. E a Secretaria de Governo, ela tem esse papel, né, que é coordenar os trabalhos de governo, fazer a junção das secretarias. Então, assim, Quem é isso. mais bravo, o prefeito ou você? Eu acho que eu sou mais brava. É? Ah, e lá em casa, quando vocês chegam em casa, assim, vocês ficam ainda falando de problema, de política, de assunto da cidade, ou vocês conseguem separar um pouco mais? Não, a gente consegue separar um pouco mais. Mas quando a gente tem que conversar, a gente conversa também. Né? Porque às vezes você está, por exemplo, você está um prefeito, você está em casa num sábado, num feriado, você tem algum problema, a gente tem que sentar, tem que resolver, tem que conversar. Né? O Adelmo conversa, o Adelmo é muito rígido, então, assim, nesse ponto, ele acorda à noite, ele liga para o secretário, entendeu? Durante a madrugada, fala assim, olha, tá faltando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, mas isso eu ia te perguntar também, porque eu ouvi dizer que os funcionários de confiança da prefeitura recebem mensagem de madrugada e tal. E vocês não dormem, não? Não, a gente dorme um pouquinho, mas é o suficiente. Tá certo. Mas eu queria saber agora um pouquinho de eleição. Você estreou nas urnas em 2018, até então trabalhou muito nos bastidores, mas a sua primeira experiência nas ruas foi em 2018. Foi uma experiência frustrada, porque apesar da quantidade de votos, você não chegou a ser eleita deputada federal. Essa derrota em 2018, a senhora atribuiu a quê? Deixa eu te falar, eu não considero que tenha sido
Derrota. Uma derrota frustrada. Certo. Eu vou te contar, dentro de tudo que a gente faz, a gente tem que tirar o bom e o ruim. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei nos bastidores, mas eu sempre fui muito tímida, entendeu? E eu ficava meio assim... E retraída. Com isso, retraída, exatamente. Eu agia muito, trabalhava muito, mas na hora que eu tinha que ter um contato assim com as mais pessoas, eu ficava um pouco tímida. E eu acho que a eleição, que eu não fui eleita, que eu fui muito bem votada. É verdade. Fui do meu partido, eu fui a quarta mais votada, a terceira mais votada, né? E olhando Minas, se você pegar por votação, eu fui a 17ª mais Foram votada. 62.800 62 e mil alguma votos. Coisa. E então, mas assim, eu gostei muito da eleição, foi uma experiência muito boa, porque eu consegui quebrar essa timidez e isso para mim já foi um ponto extremamente positivo. Então, tudo que eu faço na minha vida, mesmo que não me deu o que eu almejava, mas que me deu um pouco de crescimento, que acrescenta um pouco na minha vida, eu já considero ela positiva. Então, assim, eu não achei ruim, juro para você. Eu tive 30 dias para fazer a campanha. É porque primeiro ia ser vice-governadora. De vice-governadora, aquela coisa toda. Eu já tinha definido que eu ia ser deputada federal antes de ser candidata a vice-governadora na chapa do Rodrigo. Aí eles vieram aqui, pediram, conversaram, então vamos. Depois houve aquele entrave todo, o Rodrigo deu uma desistida, né, para... Por falar nisso, ele hoje é o presidente do Senado. Você tem tido contato com ele? Sim, de boa, tranquilo. Que isso é importante agora, né? Não, sim, sem problema nenhum, não ficou nenhuma, sabe? Rusga, nenhum atrito por conta daquela desistência de última hora. De jeito nenhum. Isso acontece, Danilo. A gente tem que saber quando é para o bem coletivo, entendeu? Você tem que entender as coisas. E o relacionamento continua o mesmo, tranquilo, sabe? Ele manda emendas para Uberlândia através do deputado Arnaldo, entendeu? Então, assim, é tranquilo. Ana Paula, você é candidata no ano que vem? Pois é, tem muita gente me procurando, muitos partidos me procurando, entendeu? Mas nós estamos analisando ainda, vamos ver como é que vai ser. Acho que Uberlândia precisa de ter um candidato a deputado federal forte, entendeu? A região tem condições de ter mais, você lembra quando a Adelma era deputado? A região do Triângulo e Alto Paranaíba eram quase 7 parlamentares. Nós perdemos muita representatividade. Perdemos muita representatividade, acho que está na hora, sim, de Uberlândia fazer candidato daqui da cidade, que vai trabalhar para a cidade, que vai trazer coisas para cá e que vai representar Uberlândia com muita responsabilidade, que isso é importante. Então, ainda estou analisando, mas vamos ver, até lá ainda tem um tempo. É conversa assim de político nesse momento, porque a gente sabe, né? Não. Ana Paula, e eu queria saber como é que você tem visto a atuação do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, neste momento de pandemia, com tantas crises lá no Palácio. Uma postulante a deputada federal já deve estar analisando e acompanhando o governo federal. Sim, eu analiso. Eu não quero falar contra o presidente, porque não é isso que eu penso. Eu acho que fora da área da pandemia ele tem feito um bom governo, entendeu? O que ele age dentro da pandemia eu não concordo, e eu já disse isso, todo mundo sabe. Eu acho que ele poderia agir de forma diferente, ter mais responsabilidade com o povo brasileiro. Mas fora da pandemia ele tem feito sim um bom governo com infraestrutura, com várias coisas que têm acontecendo. É uma outra coisa que eu ia te perguntar, porque eu já vi algumas posições suas nas redes sociais criticando o governo Bolsonaro. Só que o prefeito Adelmo é muito ligado ao presidente, inclusive foi recebê-lo ali no aeroporto, naquela fatídico episódio que o presidente mandou o povo ir comprar vacina não sei aonde. E aí, como é que chega em casa, a senhora não gosta, você não gosta do presidente, o prefeito gosta, como é que vocês discutem esse assunto? O Adelmo é amigo do Bolsonaro há muitos anos, o Adelmo foi líder dele por 8 anos consecutivos lá no Congresso Nacional. Tem um relacionamento super bom com ele, super fantástico, sempre teve. E não é que eu não gosto do presidente, eu não concordo com o que ele está fazendo na pandemia, tá? Mas fora da pandemia, se a gente não estivesse vivendo essa questão da pandemia, eu acho sim que ele estaria fazendo um bom governo, né? Não concordo com as bobagens que ele fala de vez em quando, ele e os filhos não justificam, o presidente
poderia fazer um papel desse, mas essa é a realidade, Danilo. Eu não concordo com o que ele faz na pandemia. Tá. Qual é a relação hoje da Prefeitura de Uberlândia com o governo de Minas, o governador Romeu Zema? É tranquilo, institucional. O governador vem aqui algumas vezes, né? Trocam ideias. O Delmo apresentou alguns projetos para ele, a questão do basalto, que para Minas vai ser muito importante, para Uberlândia mais importante ainda, né? Porque quando você vai trazer o produto, você vai trazer indústria, você vai trazer, né? Você cria mão de obra, tudo, cria geração de emprego e renda, e o governo do Delmo, ele preza muito isso, né? Então, assim, é um relacionamento também muito institucional. Certo. Entendeu? Mas e político? Eu quero saber o seguinte, o ano que vem tem eleição. E aí, vocês vão caminhar com quem? Como é que está construindo essa conjuntura aí? Estamos estudando também. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. O PP, o Progressistas, que é o seu partido, já deu alguma sinalização de como que vai ser o apoio em Minas? Mais ou menos, mas ele está caminhando junto com o governador Zema. Está caminhando junto com o governador. É uma sinalização, vamos dizer assim, né? Ana Paula, qual é a sua perspectiva para o ano que vem? Eleições 2022, você acredita numa reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Você acredita numa volta do PT depois daquela saída do PT que foi bem conturbada do governo? Mas agora, diante dessa pandemia, como é que você está vendo a conjuntura política nacional? Eu acho que a conjuntura política nacional está muito difícil. Eu não acredito numa volta do PT, porque o que o PT fez também é injustificável, entendeu? Não sei, não posso dizer ainda se o presidente vai ser reeleito. Mas o que você acha? Você é boa de palpite. Inclusive, uma vez o Chico Santa Rita, aquele marqueteiro, inclusive citou sua atuação no bastidor político num livro dele. Então, eu sei. Chico é um amigo muito querido. Hoje ele mora em Portugal. É verdade. Eu não sei, Danilo. Eu, sinceramente, acho que a gente tem que aguardar. A gente não sabe quem mais vem por aí. Entendeu? Acho que... Mas o centro está apagado. Por enquanto, né? Então, vamos Você acredita que o centro vai ressuscitar daqui até lá para conseguir formar uma candidatura competitiva? Mais ou menos, porque o tempo é curto. O tempo é curto. Né? E a gente formar liderança não é assim. O Delmo costuma falar muito que você não coloca a mão na cabeça de uma pessoa e diz, esse é o meu líder, o meu teleguiado. Não é assim. A liderança você conquista gradativamente. Você vai fazendo, você vai formando aquilo ali. Eu não sei se a gente ainda tem tempo hábil, né? Mas eu acho que se acontecer vai ser muito bom para o Brasil também. É uma terceira opção de escolha para as pessoas, é muito importante isso. Para finalizar, Ana Paula, já dando um salto maior, 2022, depois tem 2024, o prefeito Adelmo não é mais candidato, claro, ele está no segundo, né, desta vez, né, não é mais candidato agora, porque ele está no segundo mandato dele agora, não, está na reeleição agora no quarto mandato. Isso. Então, e aí? Você está tentando construir seu nome para poder ocupar a prefeitura de Uberlândia na saída do prefeito Adelmo? Não, Danilo, você está muito apressado. Não, nós temos 2022 Não, mas ainda, política tem que ter tempo. Política começa agora. Não, mas até lá ainda tem muita água para passar. Mas não nega, né? Não negou não, gente, não negou. Ana Paula Junqueira, secretária de Governo e Comunicação da Prefeitura de Uberlândia. Ana Paula, muito obrigado pela sua presença, um bom domingo para você. Eu que agradeço, Danilo, um abraço para todos vocês, um bom domingo a todos, para você também, viu? Obrigada. Bom, e você de casa não saia daí, porque na volta do intervalo a gente vai conversar com o secretário-geral do Governo de Minas Gerais sobre o acordo judicial da mineradora Vale com o Governo de Minas, pauta polêmica na Assembleia Legislativa. A gente volta já já.